Olá, olá, gente. E vocês, como que estão? Estão estudando? Nós queremos que vocês sejam aprovados. Vocês serão aprovados se manterem um planejamento, uma disciplina. Creio eu que você vai conseguir. Quando a gente tira assim para estudar, reserva um tempo para estudar, você tá ali, marca ali 2 horas, 3 horas. Nesse dia eu vou estudar, ou nessas horas eu vou estudar. Isso é importante. As palavras que você precisa, às vezes, estar lembrando, memorizando, você precisa estar com ela para formar ali o seu estudo, para ajudar você naquilo que você está estudando, aquele conteúdo naquele momento. Escreva no papel. Escreva no papel o que você precisa, que você sabe que é primordial e cola no lugar onde você passa, onde você está ali toda hora, aí você passa a ler, sabe? O estudante ele faz isso, pega a nota, começa a fazer as anotações, porque é assim que se estuda, né? E você, à medida que você for lendo, for colocando, voltando ali, olhando aquelas anotações, você vai estar memorizando, você vai estar inculcando isso na sua mente. Por isso que a prática, ela é essencial. Você precisa estar praticando, escrevendo, anotando, lendo para o ouvido ouvir, mente gravar. E o estudante, se você quer realmente ser aprovado, precisa tirar esse tempo, precisa fazer esse planejamento. É o que nós estamos fazendo. Nós planejamos o melhor que nós podemos. A professora Patrícia, eu também. Vamos dizer, esse aqui é o melhor, esse aqui, ó, a banca pede. Esse conteúdo é mais pedido nessa banca, CESP, Sebrasp. Ó, nessa aqui, a FCC pede mais esse conteúdo. Vamos realmente colocá-los, né? Para que eles tenham esses conteúdos. Nós queremos que vocês sejam aprovados. Nós estamos torcendo por vocês. Nós queremos abençoar a vocês, porque nós também queremos ser abençoadas também. A alegria de vocês vai ser a nossa alegria. E isso é extraordinário. Vai lá na nossa plataforma. Nós temos lá as apostilas para vocês. Nós temos CESP, Sebrasp, nós temos a FCC, nós temos apostilas lá da IBAD, porque você vai poder ter essas apostilas, estar treinando, exercitando. Lá tem o gabarito. Nós estamos aí com o concurso da PF administrativo, nós temos da Polícia Penal, nós temos aí do IASES. Você que é nível médio, pode estar fazendo um concurso do IASES, fazendo um concurso desse. Gente, isso é maravilhoso. Você passa aí a ter os seus 7.000. Olha só, tem uma estabilidade, uma segurança. A concorrência é muito, sim, mas aqueles que estudam alcançam. Então nós desejamos de coração que você consiga, mas nós também queremos você estudando. Não vai cair do céu, né? Pode pedir a Deus, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar o entendimento, mas você precisa buscar. É oração com ação. Você precisa estudar. E nós vamos ver aqui a primeira questão, que está falando sobre o surgimento de lides provenientes das inúmeras formas de relação jurídica então existentes, e o chamamento da jurisdição para resolver essas contendas. Já dava início à situação em que constantemente as partes se viam impossibilitadas de arcar com os possíveis custos judiciais das demandas. Essa banca é de 2016, né? CESP, Sebrasp, onde tem essa questão de 2016. Aqui está dizendo, seria mantida a correção gramatical do período caso a forma verbal dava, no fragmento acima, fosse flexionado no plural?
escrevendo-se davam. Gente, quando ele está falando assim, o que eu tenho que ver? Eu trocar um verbo, vou pegar aqui, esse verbo. Ele está falando que eu vou trocar o verbo dava por davam. Se eu tenho que ver isso aqui, primeira coisa que eu vou ter que olhar. Eu vou ter que olhar aqui sujeito. Vou ter que olhar o sujeito. Como que está o sujeito? Então eu vou perguntar. Se você for ler o surgimento de lides provenientes das inúmeras formas de relação jurídica então existente e o chamamento da jurisdição para resolver essas contendas. Olha, eu lendo o texto, gente, eu preciso observar isso, essa banca. E o que eu tenho aqui? Eu tenho um travessão aqui e olha, eu tenho um travessão aqui. Ó, isso aqui é como eu falo, ó, está entre a travessão aqui e travessão aqui. Você sabe aquele termo que está entre vírgula, entre travessão? É um termo isolado. Eu nem preciso ler isso aqui, ó. Isso aqui é aquele termo que eu posso tirar, ó, e não vai fazer falta. Está entre vírgula, ó, pronto. Eu tiro, não vou olhar. Agora já dava. Então eu venho aqui no verbo e vou perguntar o que é, ó, que dava início à situação. O que é que dava início à situação? O surgimento de lides proveniente das inúmeras formas de relação jurídica então existente. Só que, eu olhando aqui, ó, de lides, isso aqui é o quê? É uma preposição. Então, isso aqui, preposição. Isso aqui eu não tenho, ó, porque tudo isso aqui é o sujeito. Só que de lides, ó, tem preposição. Aqui tem uma outra preposição, ó. Então, qual que é dessa aqui, do sujeito? Olha, eu tenho aqui o surgimento. O surgimento é o quê? Qual é a palavrinha mais importante do sujeito? O núcleo do sujeito. Eu tenho aqui o núcleo do sujeito. Surgimento, ó, já dava, surgimento, já dava, olha, início a situações em que constantemente as partes se viam impossibilitadas de arcar com os possíveis custos judiciais das demandas. Então, aqui, se eu tenho, gente, surgimento, não tem aqui sujeito composto nem nada, eu tenho aqui o núcleo do sujeito. Então, eu não posso colocar um verbo no plural. Surgimento davam? Não, surgimento dava. Então, ele está dizendo aqui, olha, que poderia, né, a correção gramatical, seria mantida a correção gramatical do período caso a forma verbal dava no fragmento acima fosse flexionada no plural, escrevendo-se davam, seria mantida a correção? Não, gente, porque eu não teria como eu colocar surgimento davam, mas seria o quê? Surgimento dava. Então, seria mantida a correção? Não seria mantida. Teria problema. Teria problema. Então, aqui, ó, está errada essa questão. Não seria mantida. Então, vamos aqui. E vamos agora para a segunda questão, onde que nós temos, assim, esta da banca CESP-Sebrasp, né? Nós sabemos de 2018. Então, nós temos aí essa questão, a segunda questão. E vamos ver aqui, grandes jornais seriam levados à falência por difamações involuntárias, exércitos inteiros seriam imobilizados por manuais de instrução militar sutilmente alterados, gerações de estudantes seriam desencaminhadas por cartilhas ambíguas e fórmulas de químicas incompletas. O que é que nós temos aqui, né, nessa banca? Que ele está pedindo a substituição da forma verbal
desencaminhadas por desencaminhados, manteria a correção gramatical e a coerência textual, caso em que passaria a concordar com estudantes no fragmento acima? Então vamos ver. Então a parte é esta aqui, né? Que nós temos que ver, que está falando essa aqui. Gerações de estudantes seriam desencaminhadas por cartilhas ambíguas e fórmulas de química incompletas. Olhando aqui, o que eu tenho que falar? Se está falando aqui da correção gramatical e coerência textual, e aqui olhando, eu estou vendo aqui, olha, seriam desencaminhadas. Eu estou vendo a locução verbal aqui. Ó, e se eu posso trocar, eu já sei que eu preciso olhar o que aqui? Verbo, sujeito. Verbo, complemento. Eu tenho que olhar o núcleo disso. Eu tenho a locução verbal. Então, o que é que seria, né? O que é que seria desencaminhadas? Olha, gerações de estudantes, que é isso que ele está perguntando lá. Gerações de estudantes. Agora tem uma coisa, ó, eu colocar aqui, eu tenho de estudante. O de aqui é preposição, então isso aqui tá fora. Isso aqui tá fora, de estudantes. Mas o que seria desencaminhadas? Gerações. As gerações aqui, gerações eu não posso, não é aqui, ó. As gerações não são as gerações, são as gerações. Se é as gerações, como eu poderia falar desencaminhados? Olha a regra da concordância, que concorda com o núcleo do sujeito. Não é isso? Concorda com o núcleo? Olha que sim. Então, eu tenho gerações aqui, é o que é o núcleo, e são as gerações. As gerações, eu não posso colocar aqui desencaminhados. Olha, como ele está falando para trocar. A substituição da forma verbal desencaminhadas por desencaminhados poderia, ó, manteria a correção gramatical? Não manteria a correção gramatical. Se eu trocar, porque são as gerações, são elas as gerações desencaminhadas, não as gerações desencaminhados. Então aqui não manteria, né? Ele está dizendo, se trocar a substituição da forma verbal desencaminhadas por desencaminhados, manteria a correção gramatical? Não. Porque estaria o quê? Errado. Errado, não manteria a correção. Então, eu preciso observar os verbos, eu preciso observar o que está pedindo. Então, aqui nós sabemos que está errado. Nós vamos à terceira questão agora. É o exercitar, é o fazer, que você vai de imediato observar o que realmente está pedindo. Nessa questão, a terceira, nós temos aqui, tá assim, ó, sem prejuízo de sentido original e da correção gramatical do texto, o trecho, é necessário que haja separação das contas. No fragmento acima, pode ser reescrito da seguinte forma: é necessário que hajam contas separadas. Gente, é questão de verbo, sujeito, verbo, complemento. Quando eu olho aqui, o que eu vejo? Uma das coisas, quando essa banca, gente, ela faz muito isso. Ela pergunta aqui, olha, pode ser reescrito, ó, pode ser reescrito da seguinte forma. E outra coisa que ela mostra aqui, ó, sem prejuízo no sentido original e da correção gramatical. Sentido. Quando acontece isso, ela diz o sentido original, o sentido e correção gramatical, eu aconselho você primeiro a ir na correção gramatical.
vai primeiro na correção gramatical. Porque você acertando isso aqui, vendo a correção, praticamente vai ficar mais fácil você ver que você vai eliminar logo. O sentido aqui, eu posso olhar dentro de um texto, aí vou ter que olhar o sentido, mas essa daqui não, é mais objetiva. Essa correção gramatical vai ajudar. Então, primeiro é bom você ver, analisar isso aí, essa correção gramatical. O segundo olhar, se eu fosse você, eu estou dizendo a você, que você olha o verbo haver. O que eu tenho do verbo haver? Olha, está falando hajam. Ó, haja, o verbo haver. Olha, o verbo haver no sentido de existir, ele morre no singular, não é assim? O verbo haver no sentido de existir, ele morre no singular. Eu não posso falar aqui é necessário que haja ou é necessário que existem, ó, contas separadas. Então aqui, ó, não tem. Verbo haver, no sentido de existir, ele morre no singular. Não está no sentido de existir? Então, isso aqui vai estar errado, isso aqui. Então, eu olhando aqui a correção gramatical, eu já vou estar olhando, logicamente, esse verbo, que ele não vai estar aqui, assim, no plural, né? Então, eu tenho que olhar, ter esse olhar da banca. É necessário que haja, né, o sentido de existir. Então, verbo no sentido, verbo haver no sentido de existir, ele morre no singular. E aqui, então, essa questão ela está errada. Vamos à quarta questão. Esta banca, ela gosta muito de usar o verbo haver. Então, é importante que você observa as atividades, as questões e como estão sendo feitas. Tá bom, gente? Então, nós temos aí agora a quarta questão. Como foi falado na questão anterior, o verbo haver, no sentido de existir, ele morre aí, né, no singular. Então, vamos ver aqui agora. O VTS é um sistema eletrônico de auxílio à navegação com capacidade de monitorar ativamente o tráfego aquaviário, melhorando a segurança e a eficiência desse tráfego. Nas áreas em que haja intensa movimentação de embarcações ou risco de acidentes de grandes proporções. A forma verbal haja, olha, verbo haver. No fragmento acima, então nós temos, né, aqui ó, o fragmento acima, poderia ser flexionado no plural hajam, preservando-se a correção gramatical e os sentidos do texto. Verbo haver, que nós falamos agora, no sentido de existir, morre no singular. Melhorando, então vamos ver aqui, o sistema de auxílio, ó, a capacidade de monitorar ativamente o tráfego aquaviário. Melhorando, que nós temos aqui, ó, melhorando a segurança e eficiência desse tráfego nas áreas em que haja intensa movimentação de embarcações e risco de acidentes. Então, nós temos aqui o verbo haver. Verbo haver, terceira pessoa, né? Está aqui no singular. A forma verbal haja, no fragmento assim, eu poderia ser flexionado no plural, hajam, preservando-se a correção gramatical e sentidos? Não, não poderia. Ela morre o quê? No singular. Verbo haver, que sentido de existir, mas o verbo haver é terceira pessoa, né? Ele é um verbo no singular. Só de olhar você já começa a ter essa percepção que se você flexionar aqui, olha, não tem como, né? Ele está pedindo para fazer isso. Poderia ser flexionado no plural? Não. Então, essa questão ela está errada. Não poderia.
Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês estudem, porque está chegando o dia. Então tem que reforçar mais o estudo e continue conosco. Visita a nossa plataforma e a Patrícia também está aí dando o melhor dela para que vocês consigam. E juntos nós vamos sim ver a vitória. Obrigada.